Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus. Hoje eu quero estar falando para vocês sobre a música Inversão de Valores, que estreia domingo agora, às 10 da manhã, aqui no YouTube, no meu canal Música Emissão. Eu preparei um texto bem rapidinho que eu gostaria depois de estar lendo para vocês. Mas antes eu queria dividir com vocês um momento que foi muito especial na minha vida, na minha juventude, junto com meu pai, falando de valores, tá? Meu pai era um homem assim, toda vez que eu ia sair de casa, ele me chamava e me dizia: filho, aonde você for, aonde você estiver, se você for fazer algo que na presença do seu pai, da sua mãe, você não possa fazer, então não faça, filho, não faça, que você vai estar errando. Então, gente, hoje eu vivo esse valor, sabe? Eu passo para os meus netos, essa conversa que meu pai teve comigo, eu estou vivendo com as minhas filhas e com os meus netos. Porque meu pai era um homem justo, um homem correto, um homem que gostava das coisas ali tudo certinho, sabe? Um homem trabalhador, mas um homem que dialogava muito, ele conversava muito com a gente, ele tinha muito amor à vida, às coisas corretas. Então, um homem que buscava viver no seu dia a dia tudo o que é certinho, sabe? Tanto é que ele me falava, já contei no outro vídeo: filho, a cada dia a gente tem que ser melhor, a gente tem que buscar a santidade, né? Então, eu procuro hoje viver na minha família, com os meus netos, com as minhas filhas, esses ensinamentos que meu pai me deu. Então foi muito bom, porque eu estou tendo essa experiência hoje com os meus netos, porque a gente vive num tempo diferente. O meu pai vivia num tempo diferente do meu, na minha juventude. E às vezes havia ali alguma coisa que às vezes a gente não se entendia, porque um não aceitava, né? Eu não aceitava o que ele falava, mas hoje eu sei que aquilo que ele falava era o correto. E mesmo às vezes eu não aceitando, mas com certeza ele estava querendo o melhor para mim. Então hoje assim eu faço com os meus netos, com as minhas filhas. Às vezes eles não aceitam um pouco daquilo que a gente fala, dos valores, né? Mas no futuro, amanhã depois, eles também vão ter a oportunidade de estar dividindo com os filhos deles, com os netos, né? No caso das minhas filhas, que é o que eu estou fazendo hoje com eles. Então, gente, meu pai era assim, tá? Diálogo, conversa, homem conversava, hein? Meu Deus, que saudade, como faz falta hoje. Então é isso que eu faço com os meus netos, porque a juventude está faltando muita conversa, muito diálogo, né? Esse mundo tá vazio de coisas boas, de boas conversas, né? De valores. Então a gente tem que tentar resgatar isso o mais urgente possível, em especial primeiro para as nossas famílias. Então, gente, eu preparei esse texto e eu vou ler para vocês, tá bom? Às vezes, o que é considerado bom, o correto ou indesejado é substituído pelo seu oposto, ou até mesmo comportamentos e atitudes negativas são exaltadas ou aceitas como normais. A aparência e a exposição nas redes sociais pela valorização pessoal, causando dano moral ou material. A perda do caráter em troca da ostentação em vez da humildade. Priorização pela posse de bens materiais e o consumo excessivo como símbolo de sucesso, nem que seja à custa da destruição dos valores como a honestidade, o trabalho árduo, a contribuição para a sociedade mais justa e fraterna. Considera-se hoje a corrupção como algo natural e inevitável, em vez de condená-la e lutar contra ela. A imoralidade hoje ela é aceita
como comportamento, e é um comportamento transgressor das regras, como algo normal e aceitável em vez de condená-la. Hoje pode tudo, né? Pode tudo. Então, não tem mais regra, não tem mais regra aqui. Isso meu pai passava muito, ele coloca que nem essa regra, filho, não faça isso lá, porque se você não pode fazer aqui, não faça lá que você vai estar errando. Então, esse comportamento transgressor das regras, né, como algo normal e aceitável, em vez da gente condenar também isso aí. Não é verdade, pessoal? Minimiza-se a importância da educação e do conhecimento, certo? Há um desrespeito à autoridade dos pais e superiores, valorizando a independência precoce e a rebeldia como virtudes. É assim, coisas que, de acordo com a idade, né? Quando jovem, quando era criança, eu vivia como criança. Quando jovem, eu vivia como jovem. Adulto, eu vivo como adulto. Hoje não, né? A criança faz coisas que eu não fazia na minha juventude com os meus pais. Hoje tem criança que faz coisas que é um desrespeito total, né, à autoridade dos pais. Assim os jovens com os mais velhos, nossa, né? Então, gente, essa rebeldia, né, que destrói as virtudes do ser humano, que é a virtude da obediência, né, do entendimento, de parar para ouvir. Então, essa independência precoce também é uma inversão de valores. Há muita mentira, falsidade, enganação, certo? As pessoas mentem, são falsas, enganam. É uma estratégia para alcançar objetivos, destruindo a honestidade e a transparência do que é a verdade. Valoriza-se muito o individualismo e a competição, prejudicando a colaboração e a ajuda mútua. Prioriza-se a aparência e a exposição nas redes sociais, né? Eu já falei isso, como desenvolvimento pessoal. Hoje, o desrespeito à natureza e ao meio ambiente, ignorando a importância da preservação ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais. Eu comentava isso muito na catequese, que já comentei com os meus netos. Você está passando no jardim, às vezes, aquelas flores lindas, coloridas, né? A criação de Deus, né? Embelezando a natureza para os nossos olhos. Como é gostoso você olhar a natureza, a criação, e as pessoas não estão nem aí, né? Destroem tudo, tacam fogo, logo vem uma música que eu falo, tá? Das queimadas. Então, assim, ignora assim, a importância hoje da preservação ambiental e do uso sustentável, né, dos recursos naturais, poluição e tudo mais, rios, né, as pessoas jogam tudo na rua, na natureza, destrói tudo. Esses, então, pessoal, são apenas alguns exemplos onde a inversão de valores se manifesta de diversas formas na sociedade, afetando as relações interpessoais, o ambiente de trabalho, a política e a cultura do nosso país. A confusão entre o bem e o mal, a luz e as trevas, o certo e o errado. Aí eu fui buscar na Bíblia alguns trechos, gente, que falam um pouco de tudo isso que eu li até agora. Lá no livro de Isaías, no capítulo 5, o versículo 20 diz assim: ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce o amargo. Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, descreve os últimos dias com um aumento da maldade e a inversão de valores, onde as pessoas serão amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Deus está esquecido, né, gente? Por isso que como é importante o diálogo com os nossos filhos, com os nossos netos, né? O verdadeiro valor que, primeiro,
é Deus acima de tudo. Então, uma inversão de valores que pode levar pessoas a se confundirem sobre o que é certo e o que é errado, sendo facilmente enganadas por falsas doutrinas e estilos de vida. Quando os valores são invertidos, a justiça é ignorada e o pecado é exaltado, criando um ambiente onde a maldade prevalece. A falta de critérios claros sobre o bem e o mal pode levar à perda da direção na vida e a escolhas destrutivas. Graças a Deus, meu pai me passou esse critério: filho, não faça lá o que você não pode fazer aqui na presença dos seus pais. Eu vivi isso aí. Hoje, graças a Deus, eu escolhi o bem, né? E hoje estou aqui. Então, falta de critério claro sobre o bem e o mal pode levar à perda de direção na vida e a escolhas destrutivas. Então, gente, é crucial, o mais importante é buscarmos a orientação do Espírito Santo para discernirmos sobre o certo e o errado e tomarmos decisões alinhadas com os princípios bíblicos. A Bíblia deve ser nossa base para a busca de valores e comportamentos pela verdade e pela justiça em todos os aspectos da nossa vida. A inversão de valores não deve ser aceita passivamente, mas combatida através da proclamação da verdade e do exemplo de uma vida reta. Tá bom, gente? Então é mais ou menos isso. Esse combate à inversão dos valores, né? Temos sim que, né, combater, temos sim que passar para os nossos netos, dialogar o que é certo, o que está errado, está errado. Com certeza, a gente vai estar plantando uma sementinha que vai ficar ali no coraçãozinho deles, ela vai morrer, mas no futuro essa semente vai brotar e com certeza vai produzir muitos frutos. Eu posso falar isso porque a sementinha que meu pai plantou em meu coração, ela foi brotar em mim agora, e como eu estou colhendo frutos e estou podendo passar para os meus netos, para as minhas filhas, esses frutos que eu estou colhendo dos ensinamentos que o meu pai me deu na minha juventude. Tá bom, gente? Então, domingo, por favor, às 10 horas, ouçam a música Inversão de Valores. Tá muito legal, é um rock gostoso de ouvir, e eu tenho certeza que vocês vão entender ainda melhor sobre esse texto, né, sobre isso que eu falei aqui, tá bom, gente? Olha, muito obrigado, viu, a todos vocês que estão me seguindo. Por favor, se inscrevam, compartilhem com as pessoas, né, deixem lá o seu like, façam os seus comentários, que é muito importante para mim, viu, gente? Que eu quero continuar aqui firme nessa missão de estar levando para vocês uma boa mensagem, uma boa palavra e falando de Deus para vocês com as minhas composições, tá bom, gente? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, paz e bem para vocês, tá bom?